Já estamos de volta com o programa Conexão de hoje, conversando sobre doença de Alzheimer, com o Dr. Valdecir Rigolin, que é médico geriatra, professor da Faculdade de Medicina de Marília, também com Ademildes André Basílio, cuidadora, e também Rose Bertrand, também cuidadora, estão contando ainda as suas experiências, né, com a doença de Alzheimer, e a gente já ficou sabendo aqui de muita coisa bacana e interessante. Se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode ligar e participar, enviando a sua pergunta à nossa produção através do 34544000. Quero aproveitar e registrar a presença aqui da minha prima Luciana Basílio, que está fazendo o making-off desta entrevista, não é? Mas deixa eu dizer aqui o seguinte, no dia 19 de outubro tem o show do Moacir Franco, imperdível, no Yara Clube de Marília, a partir das 22 horas, vai ter um grande show, depois um baile na sequência, 19 de outubro, reservas de mesas no telefone 3422-5155, reserve já a sua, setores A e B já estão esgotados e agora resta apenas o setor C das mesas, então adquira o quanto antes a sua, já faça a sua reserva, 3422-5155, o pessoal vai até você, até a sua casa, mostra o mapa, você escolhe a mesa, enfim, uma forma muito tranquila para você adquirir a sua mesa. Então não perca tempo. Ingressos individuais também em números limitados, já chegando ao final. Então não se esqueça, 3422-5155. E lembrando que aqui no programa eu vou liberar hoje para você ligar de novo, porque no dia 1º de outubro nós vamos estar sorteando aqui no nosso programa uma mesa para o telespectador do Conexão. Então deixe o seu nome hoje aí. O sorteio não é hoje, o sorteio é no dia 1º de outubro, mas vale hoje a sua ligação. Nós já estamos guardando aí os nomes para o grande sorteio no dia 1º. Ligue 34544000 e participe do sorteio do dia 1º de outubro, uma mesa lá para o grande show de Moacir Franco em Marília. Doutor Rigolin, vamos voltar a falar de doença de Alzheimer. Eu queria que o senhor falasse um pouco para o telespectador dos sintomas, quer dizer, alguns possíveis sintomas que possam sugerir a possibilidade de um indivíduo estar com a doença de Alzheimer. A gente falou muito com a questão da memória, da perda de memória e tal, mas não é só isso, doutor? Existem alguns outros sinais que podem levantar suspeita para a doença? Sim, a gente pode trabalhar, para ficar didático, usar a didática do triângulo, 3 pontas, né, que é a memória, está dentro da cognição. Então, uma das grandes alterações da doença do Alzheimer, o sinal de alerta, é a alteração cognitiva, da qual inclui a memória. Mas é a mais complexa dela, às vezes é a primeira a ser manifestada. Só que a memória, por tratar-se, o estudo da memória, tratar-se de complexidade humana, envolvendo tantos efeitos adversos, tantos efeitos que acabam afetando a memória por outras razões, as alterações emocionais, a ansiedade, o estresse, depressão, estresse, correria, como o povo fala, correria do dia a dia. Então a memória, ela sofre influência do meio muito adverso, que pode confundir, no meio dessa confusão toda, a alteração da memória confunde os sintomas. Mas aí, para avançar um pouco no diagnóstico, nos sintomas, pensar que a memória seguida, lembra da outra ponta do triângulo, a memória seguida de uma alteração, por exemplo, da atividade da vida diária, ou atividade da vida diária instrumental. A memória, ele esquece o telefone, esquece o telefonema, mas não esquece também de como usa o telefone. Ele operava o telefone e não consegue mais operar o telefone. Ele não esquece só de dar o recado de um telefonema, mas o recado do telefonema que ele recebeu, ele confunde, ele adultera o recado, então ele começa a ter prejuízo na atividade da vida diária. A outra ponta do triângulo, que é um pouco mais complexa, entra as esferas comportamentais, do tipo irritabilidade, ansiedade, depressão e agitação, a alteração do comportamento. Então, junta tudo isso, todas essas três grandes esferas que envolve a vida de uma pessoa, acaba aparecendo o diagnóstico, que é complexo isso. Porque o diagnóstico de Alzheimer clássico, esse que dá para fazer o diagnóstico de forma rápida. A gente fala de diagnóstico fechado. Fechado, esse que você faz 5 minutos, 15 minutos, você faz o diagnóstico, o fácil. Agora, acontece que antes
de você dar esse diagnóstico, tem a evolução da doença, que ela é progressiva. Então você escuta muitos casos. Se você ouvir cada cuidador, você vai ver que cada família tem um fato para descrever. Só que quando ela descreve para você o fato que aconteceu há 1 ano, 2 anos atrás, você já viu que foram 2 anos de doença. E essa é a dificuldade, porque teve um fato marcante, mas às vezes o fato marcante ela viu só naquele momento, teve outros fatos que ela esqueceu, algo que confundiu, mas aquele fato marcante é o que aparece na história médica. Então nós chamamos isso, alguns autores chamam lá do DP, que é demência provável. Então na fase da demência provável, é a fase mais difícil de diagnóstico. Voltando, querendo ser maçante mesmo na história da campanha, insistindo, o chato da campanha é assim, a campanha acaba ajudando as pessoas a ficar atento com isso, com o fato, peraí, mas aconteceu isso, minha mãe, meu pai teve um episódio assim, ela passou a observar mais. Porque só vai lembrar da importância disso lá na frente, quando você já tiver um diagnóstico fechado, quer dizer, imagina, 2 anos atrás teve um episódio assim, é mais ou menos assim? Você também viveu isso, Nídia? É mais ou menos assim. A minha mãe começou, como eu te falei, eu pensei que fosse caso psiquiátrico, que ela ficava muito irritada, muito nervosa. E passava a perder as coisas, principalmente as coisas com as quais ela havia trabalhado nos últimos anos, que era dedal e tesoura. Coisas pequenas, então ela escondia dentro do quarto. No fim, o que a gente teve que aprender? Havia alguns lugares que eram sempre os mesmos que ela escondia. Então, embaixo do colchão, sabe, lá no fundo da gaveta da máquina. Então, eu dava um tempo, né? Depois encontrava. Né? Então, foi mais ou menos assim, ela saía. Acho que essa questão quer dizer, de ficar nervosa e perder, acho que poderia ser o contrário, perde, esquece e aí vinha a irritabilidade, será que não? É uma via de 2 mãos. Às vezes junta as 2 coisas mesmo. E porque o paciente demencial... Porque embora exista, principalmente no início, essa perda de memória, mas ainda há uma consciência, né? Sim. Quer dizer, isso deve ser até difícil para o próprio paciente também lidar com isso, né? Saber, poxa, como é que eu estou esquecendo tudo? Isso deve virar um conflito danado. Um sofrimento grande, Marcos. O doente que está com nível intelectual alto e que percebe que a memória está indo embora, ele entra num desespero, mas um componente ansioso muito grande, que ele percebe que está sendo afetado pela doença, ele entra num estado assim no caso da Denilson, de irritação. Você abre até a questão, a tese, o que veio primeiro, mas é um estado assim de muita angústia, que o chão está saindo de baixo, o que está acontecendo com a minha cabeça? Mas a Rose tem um depoimento sobre isso, que a dona Nádia contou isso pra gente na televisão, inclusive. Do episódio inicial? O que a minha mãe, ela percebeu, hoje eu vejo que tinha outros antecedentes. Mas ela percebeu uma manhã que ele levantou e chegou na cozinha e perguntou quem que ela era. Então aí ela ficou assustada, né? Ele perguntou para sua mãe, que quem era a esposa dele. Quem é você, né? E já teve ocasião também de ele perguntar, se olhar no espelho e perguntar quem é esse. Também já aconteceu isso. E eu, parando para pensar, eu lembro de algumas situações anteriores, questão com dinheiro, sabe, uma preocupação excessiva, onde guardou dinheiro, ou se tem dinheiro, as minhas contas, como elas estão. E uma coisa que aconteceu particularmente comigo, e eu vejo que também já era, essa preocupação dele, essa angústia de viver uma doença que ele sabia que estava tirando o chão, ele teve um tempo de acertos entre nós. Então ele me perguntava se ele tinha sido um bom pai. Várias vezes ele me perguntou isso. E a gente teve um tempo de, não pai, você foi um bom pai, mas eu cometi muitos erros, eu fiz coisas que te machucaram. E ele falava assim, se eu fiz é um pecado, porque você não merece. Então ele teve esse tempo comigo, sabe, com os meus irmãos também. E foi interessante, ele se acertou com a gente, com todo mundo na família. E ele tinha muito medo, ele ainda tem medo de se perder. Ele fala assim, eu estou perdido,
E eu tranquilizo, falando assim, ó, pai, não se preocupa, eu te encontro, onde você estiver, eu te encontro. Daí ele fala, você vai me encontrar? Vou, então tudo bem. Tem alguns momentos assim que a gente vivencia. E hoje ele está totalmente esquecido? Ou não, tem ele alguns tem, momentos de lucidez total? Tem momentos de lucidez. Eu creio que ele está numa fase indo para intermediária, alguma coisa assim, né, doutor? Sim, ele faz alguma confusão, e às vezes ele me confunde, ele fala que eu sou a nora, ou então às vezes eu sou a irmã dele, confunde com a minha mãe, a minha irmã, confunde muito nós duas. Mas tem momentos de muita lucidez. A maioria do tempo é de lucidez, é de reconhecimento das pessoas. Ele tem uma sociabilização, a gente leva ele para os lugares, ele não fica em casa direto. Isso foi um questionamento que eu tive, muito pessoal. Nós vamos ou não vamos sair com ele? Eu vou ou não vou expor o meu pai? Eu tinha muito medo da exposição de alguém, de alguma má intenção com ele. Mas tudo isso a gente foi aos poucos, sabe, decidindo, e ele tem sociabilização, ele tem amigos, ele recebe visitas de amigos meus. Então isso está sendo bom, é uma fase que está sendo até interessante para ele, sabe? E eu não acho que a gente devia se referir à doença como um mal de Alzheimer. Mas, sabe, ela não traz benefícios, não é isso. Seria loucura dizer uma coisa dessa. Mas não é só coisas ruins, entendeu? Acabei descobrindo que eu posso lidar com a situação, eu posso lidar com esse novo pai que eu tenho. Eu perdi o chão, meu pai foi embora, ele está lá, o corpo dele está lá, a figura dele está lá, mas ele não é mais aquele pai que eu tinha, você entende? Ele não é mais aquele, é outra pessoa, mas eu posso de repente descobrir essa pessoa, posso amar essa pessoa, posso viver com ela, entendeu? E receber o amor dessa pessoa. Nossa, é muito gostoso receber o amor, ele tem muito para oferecer. É isso. Muito bom. Deixa eu ir rapidinho, mas volto na